Hoje vamos falar sobre também alimentos processados. Elaine de Pádua, que é nutricionista, está com a gente. Bem-vinda. Muito obrigada, um prazer. Todo nosso sempre, viu? E quando a gente fala em alimentos processados, a gente fala numa gama tão grande, enorme. A de gente nem alimentos. imagina, né, que todos esses alimentos são processados. E a gente muitas vezes não se dá conta da consequência do excesso de ingestão desses alimentos, Exatamente, né? até porque esses alimentos vão trazer vários malefícios para o organismo. Então, por isso que o consumo tem que ser bem equilibrado no dia a dia. E aí, como equilibrar isso, né? Porque vamos começar pelo café da manhã. Até porque pela praticidade, né? Hoje as pessoas reclamam que não tem tempo de se alimentar corretamente por conta, né, de trabalhar demais e realmente não ter tempo para preparar os alimentos em casa. Mas a gente tem que pensar que essa praticidade vai trazer malefícios. Tem um custo alto lá no futuro, exatamente, né? Vai se pagar um preço muito alto por isso. Aproveita, ó, manda suas perguntas, mulheres@tvgazeta.com.br e o Instagram @GazetaMulheres. Mande suas dúvidas que a Elaine já esclarece pra gente. Começando pelo café da manhã, a gente tem aqui os pães, pão de forma, bisnaguinha. Tem uma quantidade grande de conservantes. Exatamente, também, até porque para se aumentar o tempo de prateleira desse tipo de alimento, você vai ter que colocar conservantes. E muitas vezes esses conservantes, além deles aumentarem o tempo de prateleira, eles também vão realçar o sabor. Então, por isso que muitas vezes esse tipo de alimento é viciante. Por isso que as crianças gostam tanto de bisnaguinha, por conta desses realçadores de sabor. É o tal do glutamato monossódico. Perfeito. Ele é um dos componentes. E, gente, isso tá aí, tudo bem, dá sabor mesmo, realça o sabor, mas tem salgadinho, tem molho, tem tanta coisa, sopa pronta, macarrão instantâneo, todos esses alimentos congelados vão ter o glutamato monossódico na fórmula. E é verdade que o glutamato ele faz abrir o nosso apetite também, ao invés de uma pequena quantidade, a gente tem vontade de comer muito mais? Ele é viciante, na verdade ele causa vários sintomas no organismo, tem estudos mostrando que ele pode dar dor de cabeça, irritabilidade para aquela pessoa que muitas vezes já está irritada, então irritabilidade, ansiedade. Então tem vários estudos mostrando que ele pode causar um monte de coisa. Então para a criança isso acaba não sendo interessante. Minha sobrinha hoje tem 17 anos, mas desde quando ela tinha 2 aninhos, se ela comesse shoyu, que também tem. Exato. Salgaditos, aqueles porcaditos industrializados de uma forma geral, a danadinha tinha uma enxaqueca, mas gente com 2, 3 aninhos. Exato, e na verdade ele está presente em vários alimentos, então por isso que a gente tem que ter esse cuidado. E aí até déficit de atenção em crianças. Também então, déficit de atenção? Por isso a gente também tem que ter esse cuidado em ofertar esse tipo de produto no dia a dia das crianças. Então o melhor seria que a gente fizesse o pão em casa. Exato, o ideal seria fazer em casa ou de repente buscar um pão que realmente não tenha esses componentes químicos. Então quanto mais natural, melhor. Isso se a gente criar o hábito, né, de ler a embalagem, a gente vai ver, isso é o mais né? importante, você olhar lá a lista de ingredientes para você poder fazer uma ótima escolha no supermercado. Isso vale, gente, não só nos pães, mas de uma forma geral, né? Exato. Então, assim, olhar a lista de ingredientes, verificar a quantidade de açúcar, de sal. Às vezes as pessoas só se atentam em buscar lá a quantidade de calorias presente naquele alimento, que também é uma informação importante, é claro. Você não quer ultrapassar o seu consumo diário, você tem que manter uma densidade energética adequada. Porém, a quantidade de sal, de açúcar e de gordura também, e o tipo de gordura presente nesse alimento vai ser muito importante na hora da escolha e na hora que você está ali no supermercado fazendo sua compra. Você falou do tipo de gordura. E normalmente esses pães têm gordura vegetal, né? Exato, hidrogenada, que é uma gordura que serve justamente também para dar palatabilidade para esse tipo de produto. E além disso, esse tipo de gordura vai evitar um processo de oxidação. Então vai melhorar a durabilidade do pão. Mas essa gordura, ela vai se tornar uma gordura ruim no nosso organismo. Então isso vai gerar problemas também cardiovasculares. Ainda mais se a pessoa já tiver uma suscetibilidade para isso. Então, olha o risco que você gera ao longo de uma vida inteira. Pois é. E se a gente lembrasse aqui, gente, às vezes a gente fica toda contente, né? Você fala assim, ai, que bom, hoje os pães estão durando tão mais do que durava antigamente. Não é muito bom isso, porque tem mais conservantes do que tinha, né? Exatamente. Olha o risco de tudo isso. Pois e você ingerindo tudo isso durante 20, 30 anos. Isso em todas as refeições, porque a maior parte das vezes a gente ingere alimento industrializado em todas as refeições, né? E a gente tem que lembrar que esses componentes também vão acabar atrapalhando em toda a absorção de nutrientes, de vitaminas, de minerais. Então, assim, já estou ingerindo pouco e ainda uso alimentos que vão me ajudar a diminuir, né, essa absorção. Então, imagina o risco que eu estou causando. Sem contar que a gente
gente vive, a gente tem, né, uma vida mais estressante. E aí tem o estresse que também faz com que a gente não absorva direito os nutrientes. Exato. Então, cada vez a gente vai ficando num déficit maior, né? Consumo inadequado e ainda alimentos que vão ajudar, né, a depletar mais ainda esse consumo. Então, imagina como que fica tudo isso. Então, por isso que tem que ter esse cuidado. E, além disso, são alimentos pobres em fibra também. Ah, isso nem se fala, Pois né? é. Mesmo os tais integrais, porque eles não são integrais totalmente, Por isso né? que é tão importante verificar, olhar com cuidado a lista de ingredientes do alimento que você vai comprar. Por quê? Porque se o primeiro ingrediente da lista for lá, farinha de trigo enriquecida com ácido fólico, significa que esse alimento não é integral. Ele pode ter farinha de trigo integral, mas uma concentração menor. Então, nesse caso, não seria um alimento indicado. Ele tem uma quantidade pequenininha de fibras lá no meio da receita, né? Então, o ideal é que esse alimento tivesse por porção 4, 5 gramas de fibra, para você já consumir essa quantidade de fibra desde o café da manhã. Até porque a fibra vai saciar. Então, essa pessoa não vai fazer pico de glicemia, vai ficar mais saciada por mais tempo. E, além disso, a fibra vai ajudar também no funcionamento intestinal, que é tão importante. Se o intestino não for saudável, eu também vou prejudicar a minha absorção. Vou produzir menos serotonina, não vou me sentir bem, não vou ter sensação de bem-estar. E ainda vou produzir menos células imunológicas, que também previnem contra vários problemas de saúde, inclusive as infecções São os nossos soldados, né? Que protegem o corpo da gente. Exato. Né? Então, imagina consumir alimentos refinados o tempo inteiro. É difícil. Aqui a gente tem o queijo processado. E aí você fala assim, mas que tem nesse queijo pra gente chamar de queijo processado? Tem tanto nominho ali que nem a gente sabe muito bem o que significa. Você começa a ler aquele negócio e tá bom, resumindo é o quê? Não tem, nada que a gente conheça tá ali. Quer dizer, é um queijo totalmente modificado pela indústria. Então, aquilo que eu te falei, um alto risco, porque esse tipo de gordura, tanto gordura saturada, hidrogenada, que vai se transformar em gordura trans, gera várias modificações no nosso organismo. Então, você imagina que o seu LDL colesterol muitas vezes vai aumentar, o seu HDL colesterol, que é o bom colesterol, vai diminuir. Então, você causa toda uma modificação. Então, o seu risco para doenças cardiovasculares aumenta muito nesse caso. Além disso, a gente tem que lembrar que o alto teor de sódio, que também é usado como um tipo de conservante, vai fazer com que você também tenha um risco para aumentar a sua pressão. E, além de tudo isso, você ainda tem um desequilíbrio no consumo de potássio. Por quê? As pessoas não comem alimentos in natura. Cadê fruta, cadê hortaliça, cadê legumes na sua refeição? Você poderia consumir isso daqui de uma forma equilibrada, mas não só isso. E aí, você desequilibrando essa bomba, o que vai acontecer? Mais um risco, retenção de líquido e risco de aumento na pressão arterial. Mas você fala, mas é queijo tem cálcio, é saudável. Quanto mais cremoso, quanto mais nessa consistência, mais gordura tem que ter, né? Exatamente. Para ter esse tipo de melhorar o sabor, a palatabilidade, e além disso, dar essa consistência que você está falando, precisa adicionar gordura. E tudo aquilo que pode ficar fora da geladeira tem mais conservante. Exatamente. Não é milagre, vamos começar né? a pensar que esse tempo de prateleira, né, Sim. que nós ganhamos, sem dúvida, tem um monte de coisas embutidas ali. A gente está falando que muitas vezes a gente não se dá conta da quantidade de produtos industrializados. Você acha que está fazendo a melhor coisa do mundo. Tomando iogurte. Ah, mas iogurte faz bem. Tem cálcio, é uma fonte proteica super importante, porém, também vou ter que saber escolher o tipo de iogurte. Sim. Né? Por quê? Tem iogurtes que já tem uma carga muito grande de corantes, conservantes, aromatizantes artificiais. Desses você tem que ficar longe. Né? Outra coisa, açúcar na formulação também. Então, quando eu for escolher um iogurte, o que eu vou olhar primeiro? Realmente, eu vou ter que me preocupar com a quantidade de cálcio? Com certeza. Então, quanto tem de cálcio, quanto tem de proteína e se ele está livre de corantes, aromatizantes, conservantes, principalmente para as crianças, porque a gente já começa a expor as crianças desde cedo a esse consumo. E muitas vezes a criança tem alergia ou intolerância a determinados componentes, mas não necessariamente, por exemplo, alergia à proteína do leite ou intolerância à lactose, mas sim aos corantes. A minha irmã tem alergia a corante amarelo. Pois é. Essa sua roupa nela, ela sai com o vestido todinho marcado no corpo. E às vezes a gente não percebe. Você fala assim, mas eu nunca tive essa intolerância. Pois é. De repente mas você isso passa com uma carga, né, ao longo da vida também isso pode gerar. Então tem que tomar muito cuidado. Então os corantes, né, amarelo, o vermelho, o crepúsculo, o carmim, eles estão muito presentes nesse tipo de alimento, principalmente em sucos também. Então tem que ter esse cuidado. Falando do iogurte, gente, tão fácil a gente fazer iogurte em casa. Poderia, Na minha né? casa a gente faz, é tão rapidinho. Você tem máquinas, você tem como preparar isso, né, de uma forma muito prática, não precisa de muita coisa. Não, e com lactobacilos, que são importantes, porque são as boas bactérias do intestino da gente. Exato, que aí você vai modular exatamente a sua microbiota intestinal e fazer com que ela seja mais saudável também, porque isso é importante, o probiótico, ele é fundamental para o funcionamento do intestino. E o iogurte, ele é uma fonte, mas esses iogurtes hoje muito industrializados também acabam não sendo tão bons para o consumo. Aqui os
tais suquinhos de pozinho. Tudo bem, eles são gostosos, né? Mas tem uma quantidade gigante de sódio. De tudo isso que a gente já sabe. Então, corantes artificiais também, né? E muito açúcar. Esse suco, ele é muito comparado também a um refrigerante. A quantidade de açúcar é similar. Então, às vezes a mãe acha que está mandando um suco super saudável para o filho na lancheira e não está. Então, cuidado com esses sucos, porque hoje nós percebemos que as pessoas ganham peso por conta desse tipo de alimento, com calorias vazias, né? E a gente tem que lembrar que isso aqui é um líquido, então a absorção é muito rápida. Isso, a gente compra também aqueles sucos de caixinha, tá? Suco natural de goiaba, sei lá. Mas quanto tem de goiaba de verdade? Né? Exatamente. E melado, aquilo não é só o açúcar da fruta, né? E você tem que pensar que você já está trabalhando hábitos alimentares desde esse momento que você está ofertando um suquinho. Então, você imagina que a hora que você oferece uma fruta ou um suco natural, aquela criança jamais vai aceitar aquilo. Ela está acostumada com aquele sabor melado, né? Super doce. Então, você já está trabalhando o paladar desde esse momento. Então, cuidado com isso também. E os adultos têm que pensar que não é porque é suquinho que é saudável. Tem que lembrar que suco não tem fibra e é exatamente isso que você falou. Por ser um néctar, quanto que tem efetivamente de fruta naquela preparação? E na embalagem, gente, lê direitinho na caixinha, tá escrito néctar de fruta. Exato. Então, se é um suco 100%, ok. Tudo bem. Mas mesmo assim, você vai ter que também usar com cautela. Porque aquele suco vai ter uma rápida absorção de glicose. Porque ele é lembrar que ele é fonte de frutose. Né? E aí, se você toma isso em excesso, às vezes as pessoas tomam uma caixinha dessa por dia, até duas. Gente, não dá, então, imagina a carga de calorias que você está consumindo diariamente, às vezes nem gasta essa quantidade de calorias no dia a dia. Vamos ver algumas dúvidas que surgiram? Vamos ver a primeira delas? Mande suas perguntas também, hein? Vamos ver a primeira de quem é? O sal rosa é mais saudável? Pergunta a Carla Moreira. É mais saudável? Achei excelente essa pergunta. Olha como o público hoje está super interessado e ligado em nutrição. Fico muito feliz com isso. Sim, o sal rosa ele é mais saudável porque o teor de potássio vai ser mais alto do que o de sódio. Então você acaba causando um equilíbrio no organismo quando você consome o sal rosa. Porque hoje, infelizmente, o consumo de sódio é muito alto. É 3 vezes mais do que a população deveria consumir. Né? Então as pessoas consomem muito sódio. E aí todo esse sal de adição não é interessante, aí há um desequilíbrio em potássio. Então ele seria uma fonte interessante de potássio para poder equilibrar esse consumo de sódio. Um beijo para você, viu, Carla? Vamos ver mais uma pergunta? Olinda, se esquentarmos o azeite, ele perde suas propriedades boas? Sim, o azeite ele vai ter um ponto de fusão menor do que o de um óleo, por exemplo. Então, realmente, eu não indico o aquecimento do azeite. O ideal é você usar o azeite para finalizar as preparações. Então, terminou qualquer preparação, uma salada, um legume refogado. Exato, porque você vai estar gastando com óleo que é caro, né? Mas que é uma gordura monoinsaturada, com duplas ligações, e que se ele realmente for colocado em altas temperaturas, ele não vai conseguir suportar isso, e com isso você acaba até perdendo as propriedades dele, fazendo com que cause uma oxidação, não uma saturação, mas uma oxidação, perdendo aí as suas propriedades. Então, se eu for aquecer, é melhor usar um óleo de soja comum. Vai fazer fritura, óleo de soja, que vai aguentar altas temperaturas e vai ter também um equilíbrio muito bom entre ômega 6 e 3. Nesse tipo de óleo, que é caro, vamos só finalizar todas as preparações. Os demais eu uso óleo normal. Normal. Exato. Beijo pra você, Olinda. Ana Maria pergunta o seguinte: quem tem problemas ligados ao funcionamento do fígado deve evitar quais alimentos? Então, por exemplo, para pacientes que têm esteatose hepática, que é uma infiltração de gordura, alimentos ricos em gordura deveriam ser evitados. Nenhum, né? Então, até porque a metabolização de tudo é no fígado. Então, todos esses alimentos, principalmente embutidos, linguiça, salsicha, peito de peru, que todo mundo acha que é tão saudável, né, Kátia? É verdade. Presuntos em geral, carne processada, nuggets, tudo isso realmente tem que tomar muito cuidado com o consumo. Até porque é muito rico em gordura. E mesmo que vai comer um bife, tem que ser um bife sem gordura, um frango de sem preferência pele, uma carne sem gordura. Isso é uma recomendação que vale para todos. Geral, quanto menos gordura saturada, gordura trans, gordura hidrogenada, melhor, né, para a sua saúde. Então, muito cuidado com o consumo desses alimentos. A atividade física também ajuda, muito, porque a gente queima essa gordura abdominal, que também dizem, não sei se isso é verdade, que é ela que ajuda a gente a ficar com esteatose, essa gordura no fígado, então, né? porque aí você tem 2 tipos de gordura. Você tem essa gordura, né, adiposa, visceral, que é uma gordura que fica entremeando os órgãos, por isso que ela é tão perigosa, né? É ela que gera todo um processo inflamatório e causa problemas de saúde, então doenças. E você também tem a gordura abdominal, que ela é um pouquinho mais fácil, né, de aquela que a gente pega, né? Exatamente. Então, assim, esse tipo de alimento vai favorecer principalmente esse acúmulo de gordura visceral, que é tão perigosa, porque a gente tem que lembrar que o tecido adiposo, lógico que um pouquinho de gordura é importante, até porque ela tem várias funções no organismo, mas esse
excesso de gordura gera processo inflamatório no organismo. E aí ele acaba atrapalhando toda a sinalização de vários outros órgãos. Então, por exemplo, a minha insulina fica comprometida por conta desse aumento de gordura, então gerando um risco aí de diabetes, por exemplo. Eu posso entupir artérias, então eu gero um problema cardiovascular e outras coisas mais. Então, a gordura, ela é muito complicada. Então, em excesso, ela vai gerar problemas graves. Lembrar, né, que começa com esteatose, que é uma quantidade pequena de gordura. Sim, e aí você tem várias fases de esteatose. E aí isso vai gerando cirrose, por exemplo, outras coisas mais. E que leva muita gente à morte ainda nos dias de hoje. Exato. E a gente pensa que a cirrose só está ligada com a ingestão de bebida alcoólica, né? Exato, e não, a alimentação também pode causar. E nós temos que lembrar que hoje, infelizmente, a obesidade é muito grande, principalmente aqui no nosso país. E já começa desde cedo, então por isso que esses cuidados são fundamentais. Um beijo pra você, viu, Ana? Cuida direitinho da sua alimentação. Vamos ver mais uma? Fernanda, quem passa o dia todo fora de casa, o que pode comer sem ser industrializado? Excelente pergunta. Realmente, esse é o público que tem a maior dificuldade em consumir alimentos saudáveis. O ideal, eu sempre combino isso com os meus pacientes, o ideal é você se planejar, se programar. Porque leva se você não fizer, exato, leva lá sua marmitinha, sua lancheirinha. É fundamental que você tenha esse planejamento, porque se você não fizer isso, o que vai acontecer? Você vai comer o que tiver em qualquer momento. Vai ter aquela máquina lá no seu escritório, que está mais prático ali com aqueles alimentos. Você vai passar numa padaria, numa lanchonete, vai escolher algo que não vai ser tão interessante. Então, o ideal é que você leve. E o ideal é você tentar buscar alimentos o mais natural possível. Então, por que não uma fruta de boa qualidade, uma barra, mas uma barra realmente integral. Não essas barrinhas que a gente está acostumado a ver, lotada também de emulsificantes, lecitina de soja, e açúcar. Então, uma barra integral, com 4 gramas de fibra ou mais, um iogurte de boa qualidade, um suco que você pode preparar em casa e fazer misturinhas com água de coco, ou com outras preparações. Hoje você tem alguns alimentos já prontos, mas que são mais naturais. Então, olha lá o teor de sódio desse alimento. E aí, monta a sua lancheira e leva para o teu trabalho ou para qualquer lugar que você vá. Gente, tudo é questão de costume. Chega uma hora que a gente já acostumou, vai tão no automático, que você já vai para o supermercado comprando o que você vai precisar para cada dia, né? Exatamente. Ó, você tem as castanhas, as oleaginosas que podem fazer parte aí também do seu dia a dia. As frutas secas em poucas quantidades. Exatamente, em pouca quantidade, porque por ser seca, ela concentra também mais açúcar, mas de qualquer forma é um alimento de ótima qualidade, riquíssimo em potássio. Então é isso, vai ter que ter o planejamento para poder ter uma alimentação mais equilibrada. Mas não é difícil, viu, Fernanda? Um beijo para você. Vamos ver mais uma? Vitória, o feijão pronto de caixinha perde suas vitaminas naturais? O ideal seria fazer o in natura, é claro, mas na hora de uma necessidade, de uma emergência, você até pode usar. Mas desde que isso não seja a sua rotina. Eu acho que isso é muito importante dizer. Você pode recorrer, quando não se tem tempo, a algumas preparações mais prontas, até para facilitar o seu dia a dia. Mas isso não pode ser uma rotina, tem que ser esporádico. Sim, todo alimento, ele vai ter uma adição de vitaminas e minerais lá na sua formulação. Mas a gente tem que lembrar que tudo isso é sintético. E o ideal é a gente usar o alimento in natura, que já tem toda uma sinergia adequada de vitaminas e minerais, e aí o aproveitamento, sem dúvida, vai ser muito melhor. O problema é quando a gente tem do café da manhã até o jantar, em todas as refeições de tudo que a gente come, produtos industrializados. Né? Exato. As pessoas não têm mais o hábito nem de descascar em fruta. Compra a fruta descascada no supermercado. É lógico que perdeu nutrientes. Tem conservante. Claro. Outro dia eu vi um abacaxi, estavam servindo no supermercado, fui eu provar lá o abacaxi. Gente, era um gosto de remédio. Eu falei, mas trem é muito conservante. Exato. Mas vem de descascado. Eu falei, mas quantos segundos a gente leva para descascar um abacaxi, Pois é, as pessoas têm preguiça até disso, né? E você tem que deixar os produtos mais dispostos ali, tentar consumir esses produtos, sim, mais in natura possível. Melhor, porque senão você vai realmente consumir muito mais sódio, muito mais açúcar e muito mais gordura. O melhor é o in natura, né? Sem dúvida. Agora, bolacha recheada. Tudo bem. É gostoso? É gostoso. Mas aquilo é uma bomba, Meu Deus do céu, aquilo deveria ser proibido a venda. Também não precisamos exagerar, porque eu adoro aquela bolacha. Mas de vez em quando... Aí que tá, né? De vez em quando pode. É isso. Mas olha, se a gente pega um pacote de bolacha waffle, se a gente não senta consciente, a gente come um pacote todo. Isso. Rapidamente. E o sabor é tão bom, né? Que quando é crocantinho e você põe assim, sabe que nem criança que a gente vai abrindo em lasca, que piorou. E se é crocante é porque tem o quê? Tem gordura. Muita gordura. É justamente para dar essa crocância pro alimento. Então pode com moderação.
moderação. Sim, dentro de um contexto saudável você pode tudo. Não existe nada que é proibido, até porque hoje a gente tem que acabar um pouco também com esse terrorismo nutricional. Ah, não, mas é que tem coisa que se a gente não fala assim, as pessoas não se alertam. Sim, a gente tem que lembrar que um pacote de biscoito tem uma alta densidade energética, são muitas calorias e muita gordura e muito açúcar numa situação só, né? Então cuidado com esse consumo em excesso. Mas para as pessoas em casa entenderem, quando a gente fala moderado, é quantas vezes por semana ou por mês? Olha, seria um consumo de biscoito, por exemplo, de 2 a 3 vezes na semana, 2 unidades. Gente, um dia 2 só, unidades um dia, não são 2 2 unidades. pacotes. Pois é. Mas quem senta para comer só 2? Né? Pois é, aí que começa todo o problema. 2 unidades são 2 pacotes. Não, Ai, são que 2 bom, 2 unidades. Uma porção. Bolachinhas. Né? E de preferência que ela combine isso com frutas ao longo do dia. 2 bolachinhas por semana. Exatamente. Então você que faz a lancheira do seu filho, cuidado. Porque a gente vai, sabe, colocar essa bolachinha que ele tanto gosta, pelo menos isso eu sei que ele come. E aí coloca salame no pãozinho, com requeijão, com manteiga, e aquilo fica fora da geladeira por não sei quantas horas, né? A gente tem que ter todo esse cuidado. E outra, lembrar que tudo bem, às vezes tem a preocupação da mãe, só come isso, vou mandar só isso. Mas tem que lembrar que em nenhum momento ela está nutrindo a criança com aquilo. Sim. Até porque isso pode atrapalhar no déficit de crescimento, realmente você ter um déficit de crescimento, essa criança muitas vezes não ter um ganho de peso adequado, né, uma estatura que ela poderia ter maior, por conta de uma má alimentação também. Bom, sem falar que se for hiperativa com essa quantidade de açúcar, não vai nem prestar atenção na aula, né? E você tem que lembrar que o açúcar é viciante. Então, quanto mais consumo, mais você quer comer. Então, cuidado com isso também. Vamos ver mais uma? Um beijo pra você, Vitória. Donato agora. O macarrão instantâneo possui realmente uma quantidade absurda de sódio. Mas não tenha dúvida disso. E não é só um pozinho, né? Absurda, né? Primeiro, tem que lembrar que esse macarrão instantâneo, ele é rápido no preparo, né? Tem praticidade, é claro, leva 3 minutos para ficar pronto, porque tem muita gordura. Ele não é frito? Ele é um macarrão frito, então alto teor de gordura. E além disso, ainda um alto teor de sódio, muito sódio. Uma média de 800 miligramas. 800 miligramas? Exatamente. Mas isso só na massa ou já com um pozinho? Não, no total vai dar mais de 1.000 e poucas miligramas só de sódio numa preparação. E quantos que a gente pode consumir? Uma média de 2.500 miligramas dia, né? Então cuidado com esse teor de sódio em excesso. Hoje nós consumimos 3 vezes mais do que poderíamos, né? E além disso, você tem todo um desequilíbrio com o potássio também, que você deveria consumir 4.500 miligramas, a média brasileira fica em torno de 2.400. Então, realmente é muito desequilibrado o consumo. Qual é essa consequência da a não ingestão correta na quantidade certa de potássio no corpo? Primeiro que você vai causar mais retenção, um desequilíbrio na bomba de sódio e potássio, e com isso vai favorecer um aumento de pressão. E um risco de hipertensão arterial no futuro. Hoje nós já sabemos, nas nossas crianças com 8, 9 anos já tem alteração de pressão, o que não seria normal. Gente, 9 anos, uma criança hipertensa? Exato, e aí você tem aumento de outras coisas. Então, perfil lipídico alterado, LDL colesterol lá para cima, né? HDL mais baixo, crianças sedentárias, porque o tempo de tela também aumentou. E hoje a gente tem que pensar que todas essas crianças ficam o tempo inteiro só assistindo televisão. Mas menina, na nossa época, ela foi hoje não para nossa época, a gente fazia educação física correndo na quadra. Sim. Hoje senta cada um com o seu celular, joga quem quer. Joga todo mundo com tablet. Todo mundo com tablet, com celular que acessa a internet, é só o dedinho. E quando que a gente fala atividade física, Kátia, não é natação, às vezes a pessoa não precisa ir até uma academia. É correr, mas é correr, brincar na rua, é realmente participar de atividades infantis para poder realmente aumentar esse gasto energético. E aí ela até poderia comer algumas coisas também. Mas infelizmente hoje a gente tem tudo isso, uma má alimentação, sedentarismo e com isso aí uma grande obesidade nessa população. Vamos esquecer, gente, daquelas sopas em pozinho, né? Que são super práticas, mas não diferem nada desse macarrão instantâneo. Pois é, né? Glutamato monossódico, então alto teor de sódio. Ela aqui, ó. Realçador de sabor. Uma quantidade totalmente desequilibrada de tudo que você possa imaginar. Então, assim, alimentos totalmente desequilibrados do ponto de vista nutricional. Um beijo pra você, Donato. Vamos ver mais uma? Renata, é verdade que alimentos como linguiça e salsicha podem causar algum tipo de câncer? Hoje existem estudos científicos mostrando que esse tipo de alimento pode sim por conta do nitrito e nitrato, que realmente vão virar componentes, nitrosaminas, componentes carcinogênicos, e pessoas que tiverem uma suscetibilidade podem sim acabar apresentando algum problema de saúde. Por quê? Porque a gente tem que lembrar que isso é um fator de gatilho. Isso é um gatilho para gerar doenças. E todos nós temos algum tipo de predisposição para determinada doença. Então, ao longo de uma vida
desregrada, desequilibrada, consumindo alimentos como esses, realmente você pode gerar problemas graves de saúde para você. Vamos lembrar dos nossos avós e bisavós? Tudo bem, eles viviam bastante. Mas viviam, minha bisavó chegou a 87, minha avó 94 anos, mas não tinha a quantidade de alimentos industrializados que a gente tem hoje. Exato. Comia gordura de porco, mas você andava demais. E era uma gordura saturada que o seu organismo está acostumado a metabolizar, diferente dessa gordura feita pela indústria, modificada, né? Então tem essa questão também. Então a gente não pode comparar, mas a gente comia, meus avós comiam tanta gordura, só fritura e viveram bastante. Mas a vida deles era bem diferente da nossa. A nossa é muito mais cômoda do que era a vida deles. Muito mais sedentária e aí isso tudo vai gerar riscos graves. Tem jeito. Vamos ver mais uma? Fabiana, existem muitos conservantes no leite de caixa? Eles podem fazer mal à saúde? Sim, existem conservantes. Na verdade, todos os alimentos industrializados, processados ou ultraprocessados, até muito piores no caso dos ultraprocessados, nesse caso um alimento processado como leite, vai ter conservante. Justamente por isso que a gente falou, para aumentar o tempo de prateleira. Então não tem muito como fugir disso, até porque o leite ele é um alimento importante por conta do cálcio e também por conta da proteína presente. Então, nesse caso, o ideal vai ser moderar o consumo, consumir moderadamente e, de preferência, ingerir alimentos in natura para poder dar conta aí desse tipo de alimento que muitas vezes é industrializado, que tem conservante, mas quando eu consumo uma quantidade adequada de vitaminas e minerais, eu consigo combater os malefícios desses alimentos. Eu tenho que, isso é importante no final dizer. do dia, somar com mais alimentos in natura do que menos exatamente, industrializados. Então, com isso, com uma quantidade adequada de vitaminas e minerais no meu dia a dia, eu consigo combater todos esses malefícios. E é isso que a gente precisa fazer. Agora, a gente colocar isso em prática, só para a gente encerrar, azeitona. Todo mundo fala azeitona, tão bem faz para a saúde. Saudável, porque o azeite vem da azeitona. Mas não é bem assim, mas né? não é o caso dessa também industrializada, não. Né? Alto teor de sódio também. E calorias? Muito calórico. Qualquer tipo de alimento aqui vai ter uma quantidade muito desequilibrada de calorias. 5 azeitonas desse tamanho, quantas calorias? Vai ter uma média de 120 quilocalorias, mais ou menos. Exato. E muito sódio, cuidado. Quem senta para tomar uma cervejinha com azeitona e petiscos, mas faça consome 20 e 30 facilmente. Então, repense ali no happy hour. Não vem só azeitona, né? É a coxinha, é o pastelzinho, bolinho, a mandioquinha. Exato. Maria. Olha, vou passar aqui o site da Elaine de Pádua, que é nutricionista, www.dnanutri.com.br, dnanutri.com.br. Só não esqueça, gente, obviamente, a gente não está falando para ninguém consumir, né, para você deixar de consumir alimento industrializado, mas moderação. É diminuir esse consumo, né? Exato, consumir com moderação, com cuidado. A gente tem que pode exagerar. ser feliz também, até porque a alimentação também traz momentos felizes para todos, né? Mas não todo dia, né? Obrigada, mas uma Obrigada, vez, viu? um prazer. Obrigada mesmo. Todo meu.